Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Senhor, todos os nossos projetos, nossas tarefas, nossas rotinas, nossos planos, colocamos em Suas mãos, para que o Senhor faça com que nós estejamos bem realizados nessas mesmas coisas. O que eu entendi sempre é que o Senhor vai agir naquilo que é impossível. Nas capacidades humanas que nós podemos agir, aí nós agiremos. Mas naquilo que não teremos capacidade, é aí onde o Senhor aparece. E o que acontece é que muitos nem chegam na sua capacidade humana de fazer as coisas e já ficam à espera que Deus faça as coisas. Mas, Pai, obrigado pela visão, obrigado por tudo. Eu estou orando, pedindo que o Senhor abençoe o nosso dia, o Senhor abençoe esse dia, que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos dando graça e esperança e comece a falar conosco, tornando nosso coração cada vez mais como um coração sensível à sua voz. Querido Deus, querido Pai, orei confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E hoje daremos continuidade ao livro de Jeremias, agora no seu capítulo 36, que diz: o rolo de Jeremias é lido no templo. Jeremias capítulo 36, verso 1 em diante. No 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, esta palavra do Senhor veio a Jeremias: pegue um rolo, um livro, e escreva nele todas as palavras que falei a você contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que comecei a falar com você, nos dias de Josias, até hoje. Talvez os da casa de Judá ouçam todo o mal que eu estou planejando fazer-lhe e venham converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, e Baruque escreveu no rolo, segundo o que Jeremias ditava, todas as palavras que o Senhor lhe havia revelado. Então Jeremias deu a seguinte ordem a Baruque: eu estou preso, não posso entrar na casa do Senhor. Vá você até lá, e do rolo que você escreveu, segundo o que eu ditei, leia em voz alta todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum. Leia também diante de todos os de Judá que vêm das suas cidades. Pode ser que as humildades e súplicas deles sejam bem acolhidas pelo Senhor, e cada um se converta do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. Baruque, filho de Nerias, fez tudo o que o profeta Jeremias lhe havia ordenado, e na casa do Senhor leu as palavras do Senhor que estavam naquele livro. No 9º mês do 5º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Então, diante de todo o povo, na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, o átrio superior, a entrada da porta nova da casa do Senhor, Baruque leu as palavras de Jeremias que estavam naquele livro. O rolo é lido diante das autoridades. Jeremias capítulo 36, verso 11 em diante. Quando Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, ouviu todas as palavras do Senhor que estavam naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escrivão. Eis que todas as autoridades estavam ali assentadas. O escrivão Elisama, Delaías, filho de Semaías, Elnatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Hananias, e todas as outras autoridades. Micaías anunciou-lhes todas as palavras que tinha ouvido, quando Baruque leu o livro diante do povo. Então todas as autoridades mandaram Jeúde, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, dizer a Baruque: pegue aquele rolo que você leu diante do povo e venha para cá. Baruque, filho de Nerias, pegou o rolo e foi até eles. Então disseram a ele: por favor, sente-se e leia esse rolo para nós.
E Baruque o leu diante deles. Quando as autoridades ouviram todas aquelas palavras, entreolharam-se atemorizadas e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma anunciaremos ao rei todas estas palavras. E perguntaram a Baruque: diga-nos, por favor, como é que você escreveu todas essas palavras? Foi o profeta que ditou? Baruque respondeu: ele pessoalmente ditou todas estas palavras e eu as escrevi com tinta neste rolo. Então as autoridades disseram a Baruque: vá esconder-se e leve Jeremias com você, que ninguém saiba onde vocês estão. O rei lança o rolo no fogo. Jeremias 36, verso 20 em diante. Depois de terem depositado o rolo na câmara do escrivão Elisama, as autoridades foram ao átrio do palácio real e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então o rei mandou que Jeude fosse buscar o rolo. Jeude pegou o rolo na câmara do escrivão Elisama e o leu diante do rei de todas as autoridades que estavam com ele. O rei estava sentado em seus aposentos de inverno pelo 9º mês do ano. E diante dele estava um braseiro aceso. Sempre que Jeude terminava a leitura de 3 ou 4 colunas do rolo, o rei as cortava com um canivete de escrivão e lançava no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Ninguém ficou com medo e ninguém rasgou as suas roupas, nem o rei, nem nenhum dos servos que ouviram todas aquelas palavras. Por mais que Elnatã, Delaías e Gemarias tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Pelo contrário, o rei ordenou a Jeremiel, filho de Ameleque, a Seraías, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta. Mas o Senhor os havia escondido. Baruque escreve outro rolo. Jeremias 36, verso 27 em diante. Depois que o rei havia queimado o rolo com as palavras ditadas por Jeremias e escritas por Baruque, a palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo: pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no original, que Joaquim, rei de Judá, queimou. E a Joaquim, rei de Judá, diga que assim diz o Senhor: você queimou aquele rolo e perguntou por que Jeremias escreveu nele, que certamente viria ao rei da Babilônia, destruiria esta terra e acabaria com as pessoas e os animais. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Joaquim, rei de Judá: ele não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. Eu o castigarei, bem como a sua descendência e os seus servos, por causa da iniquidade deles. Sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém e sobre o povo de Judá farei cair todo o mal que tenho falado contra eles, sem que me ouvissem. Então Jeremias pegou outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, conforme Jeremias ia ditando todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, havia queimado, e ainda se acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. Jeremias na prisão. Jeremias capítulo 37, verso 1 em diante. Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia constituído rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Joaquim, mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que ele falou por meio do profeta Jeremias. Contudo, o rei Zedequias mandou que Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maazéias, fossem falar com o profeta Jeremias para dizer: por favor, ore ao Senhor nosso Deus por nós. Jeremias andava livremente entre o povo, porque ainda não tinha sido preso. O exército de Faraó tinha vindo do Egito. Quando os caldeus que sitiavam Jerusalém ouviram isso, retiraram-se dela. Então a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: digam ao rei de Judá que pediu que vocês viessem a mim para me consultar.
Eis que o exército de Faraó que saiu do Egito para socorrer vocês voltará para sua terra, no Egito. Então os caldeus voltarão a esta cidade. Eles lutarão contra ela, tomarão a cidade e a queimarão. Assim diz o Senhor. Não se enganem, dizendo, sem dúvida os caldeus irão embora. Porque eles não irão embora. Porque ainda que vocês derrotassem todo o exército dos caldeus que está lutando contra vocês, e ficassem deles apenas homens feridos, eles se levantariam cada um na sua tenda e queimariam esta cidade. Quando o exército dos caldeus se havia retirado de Jerusalém por causa do exército de Faraó, Jeremias saiu de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim para receber a sua parte de uma herança que tinha no meio do povo. Ao chegar ao portão de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias. O capitão prendeu o profeta Jeremias, dizendo, você está fugindo para o lado dos caldeus. Jeremias respondeu, é mentira. Não estou fugindo para o lado dos caldeus. Mas Jerias não lhe deu ouvidos. Prendeu Jeremias e o levou às autoridades. As autoridades, iradas contra Jeremias, açoitaram-no e o prenderam na casa de Jonatas, o escrivão. Essa casa tinha sido transformada em prisão. Assim, Jeremias foi levado às celas do calabouço, onde ficou por muitos dias. O rei Zedequias mandou trazê-lo para sua casa e em secreto lhe perguntou, há alguma palavra do Senhor? Jeremias respondeu, há, e continuou, o Senhor, ó rei, será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Então Jeremias perguntou ao rei Zedequias, em que pequei contra o Senhor, ó rei, ou contra os seus servos, ou contra este povo, para que me pusessem na prisão? Onde estão agora os profetas que lhes profetizavam, dizendo, o rei da Babilônia não virá contra vocês, nem contra esta terra? E agora, ó rei, meu senhor, escute, e que a minha humilde súplica seja bem acolhida. Não me mande de volta à casa de Jonatas, o escrivão, para que eu não venha a morrer ali. Então o rei Zedequias ordenou que pusessem Jeremias no pátio da guarda, e cada dia davam-lhe um pão da rua dos padeiros, até acabar-se todo o pão da cidade. Assim Jeremias ficou no pátio da guarda. Jeremias na cisterna. Jeremias capítulo 38, verso 1 em diante. Cefanias, filho de Matá, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo, assim diz o Senhor, quem ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome e de peste, mas aquele que sair e se render aos caldeus viverá, porque a vida lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor. Esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Então as autoridades disseram ao rei, este homem tem de ser morto, porque, dizendo essas palavras, desfalece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade e as mãos de todo o povo. Este homem não procura o bem-estar do povo, e sim o mal. O rei Zedequias respondeu, eis que ele está nas mãos de vocês, pois o rei nada pôde fazer contra vocês. Então eles pegaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que ficava no pátio da guarda. Desceram Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, apenas lama. E Jeremias se atolou na lama. Ebed-Meleque, o etíope, eunuco, que estava na casa do rei, ouviu que tinham colocado Jeremias na cisterna. Quando o rei estava sentado junto ao portão de Benjamim, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e lhe falou, ó rei, meu senhor, aqueles homens agiram mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias, que eles lançaram na cisterna. No lugar onde ele está, morrerá de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei deu ordem a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo, leve com você 30 homens e tire da cisterna o profeta Jeremias.
antes que morra. Ebed-Meleque levou os homens consigo e foi à casa do rei, a um lugar debaixo da tesouraria, e pegou algumas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna, por meio de cordas. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe agora essas roupas usadas e esses trapos nas axilas, por debaixo das cordas. Jeremias o fez, puxaram Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna. E Jeremias ficou no pátio da guarda. Zedequias consulta o profeta. Jeremias capítulo 38, verso 14 em diante. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença. A terceira entrada na casa do Senhor, e lhe disse: eu quero perguntar algo a você. Não esconda nada de mim. Jeremias disse a Zedequias: se eu disser algo, por acaso o Senhor, ó rei, não me matará? E mesmo que eu lhe dê conselhos, o Senhor não me escutará? Então Zedequias jurou secretamente a Jeremias, dizendo: tão certo como vive o Senhor, que nos deu a vida, não o matarei, nem o entregarei nas mãos desses homens que querem matá-lo. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, Deus de Israel: se você se render voluntariamente aos oficiais do rei da Babilônia, então a sua vida será poupada. Esta cidade não será queimada e você e a sua casa ficarão vivos. Mas, se você não se render aos oficiais do rei da Babilônia, então esta cidade será entregue nas mãos dos caldeus. Eles a queimarão e você não escapará das mãos deles. O rei Zedequias disse a Jeremias: tenho receio dos judeus que passaram para o lado dos caldeus. Pode acontecer que os caldeus me entreguem nas mãos desses judeus, e eles zombem de mim. Mas Jeremias respondeu: eles não o entregarão. Ouça a voz do Senhor no que estou lhe dizendo. Então tudo lhe correrá bem, e a sua vida será poupada. Mas, se o Senhor, ó rei, não quiser se render, isto é o que o Senhor Deus lhe mostrou. Todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas oficiais do rei da Babilônia, e dirão: os seus bons amigos, ó rei, o enganaram e dominaram. Mas, agora que os pés do rei se atolaram na lama, eles o abandonaram. Assim, todas as suas mulheres e os seus filhos serão levados aos caldeus. O Senhor, ó rei, não escapará das mãos deles, mas será prisioneiro na mão do rei da Babilônia, e esta cidade será queimada. Então Zedequias disse a Jeremias: que ninguém saiba desta conversa, e você não morrerá. Se as autoridades souberem que falei com você, vierem procurá-lo e lhe disserem: conte-nos o que foi que você disse ao rei, e o que ele disse a você. Não esconda nada de nós, e nós não mataremos você. Diga: apresentei a minha humilde súplica diante do rei, para que não me mandasse de volta à casa de Jonatas, para que eu não venha morrer ali. Quando todas as autoridades se dirigiram a Jeremias e o interrogaram, ele lhes falou como o rei havia ordenado. Então o deixaram em paz, porque ninguém mais ficou sabendo o que foi conversado. Jeremias ficou no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi tomada. Nabucodonosor toma Jerusalém. Jeremias capítulo 39, verso 1 em diante. Jerusalém foi tomada, era o 10º mês do 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com todo o seu exército contra Jerusalém e a sitiou. Era o 11º ano do reinado de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando foi aberta uma brecha na muralha da cidade. Então todos os oficiais do rei da Babilônia entraram e se assentaram no portão do meio. Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabi-Saris, Nergal-Sarezer, Rabi-Magi e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Quando Zedequias e todos os homens da guerra viram o que havia acontecido,
Fugiram e, de noite, saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei, pelo portão que ficava entre as duas muralhas. Fugiram na direção do vale do Jordão, mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e o levaram a Ribla, na terra de Ramate, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias à vista deste. Também mandou matar todas as autoridades de Judá. Mandou furar os olhos de Zedequias e amarrou-o com correntes de bronze para o levar à Babilônia. Os caldeus queimaram o palácio do rei e as casas do povo e derrubaram as muralhas de Jerusalém. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos para a Babilônia o resto do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele e o restante da população. Porém, Nebuzaradã, o chefe da guarda, deixou na terra de Judá alguns dos mais pobres da terra, que nada tinham, e lhes deu vinhas e campos naquele dia. Nabucodonosor cuida de Jeremias. Jeremias capítulo 39, verso 11 em diante. Mas a respeito de Jeremias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha dado a seguinte ordem a Nebuzaradã, o chefe da guarda: trate de encontrá-lo, cuide bem dele e não lhe faça nenhum mal. Faça com Jeremias o que ele lhe disser. Assim Nebuzaradã, o chefe da guarda, Nebuzasbá, Rabi Sares, Nergal Sareze, Rabi Mag e todos os oficiais do rei da Babilônia mandaram tirar Jeremias do pátio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse para casa. Assim Jeremias habitou no meio do povo. Ora, quando Jeremias ainda estava detido no pátio da guarda, a palavra do Senhor tinha vindo a ele, dizendo: vai e diga a Ebed-Meleque, o etíope, que assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu cumprirei as minhas palavras contra esta cidade, para o mal e não para o bem. Elas se cumprirão diante de você naquele dia, mas a você eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e você não será entregue nas mãos dos homens de quem tem medo, pois eu certamente o salvarei. Você não cairá a espada, a sua vida lhe será por despojo, porque você confiou em mim, diz o Senhor. Jeremias e Gedalias. Jeremias capítulo 40, verso 1 em diante. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, o chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramá, estando ele amarrado com correntes no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo levados cativos para a Babilônia. O chefe da guarda chamou Jeremias de lado e lhe disse: o Senhor, seu Deus, pronunciou esta calamidade contra este lugar. Agora o Senhor trouxe e fez o que tinha anunciado. Tudo isso aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não obedeceram a sua voz. Agora, eis que eu estou soltando as correntes que estavam em suas mãos. Se for do seu agrado ir comigo para a Babilônia, venha e eu cuidarei bem de você. Mas se não for do seu agrado ir comigo para a Babilônia, fique aqui, veja toda a terra está diante de você. Vá para o lugar que for do seu agrado e melhor para você. Mas visto que Jeremias demorava a se decidir, o capitão lhe disse: volte para junto de Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, quem o rei da Babilônia nomeou governador das cidades de Judá, e more com ele no meio do povo. Ou se quiser ir para qualquer outro lugar, vá. O chefe da guarda deu-lhe mantimentos e um presente e o deixou ir. Assim Jeremias foi para junto de Gedalias, filho de Aicão, em Mispa, e morou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Quando os capitães dos exércitos que estavam no campo deles e seus soldados ouviram que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias, filho de Aicão, como governador da terra, e que ele havia confiado os homens, as mulheres
os meninos e os mais pobres da terra que não foram levados ao exílio para a Babilônia, foram falar com ele em Mispa. Esses capitães eram Ismael, filho de Netanias, Joaná e Jonatas, filhos de Escareá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efaia, o Netofatita, e Jezanias, filho de Macatita. Com eles estavam os seus soldados. Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, jurou a esses capitães e aos seus soldados, dizendo: vocês não precisam ter medo dos oficiais dos caldeus. Fiquem na terra, sirvam o rei da Babilônia, e tudo irá bem com vocês. Quanto a mim, eis que ficarei em Mispa, para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós. Quanto a vocês, colham as uvas para o vinho, as frutas de verão e o azeite. Ponham tudo nas suas vasilhas e morem nas cidades que vocês tomaram. Da mesma forma, todos os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon e em Dom, e os que haviam em todas aquelas terras, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um remanescente em Judá e que havia nomeado Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como governador sobre eles. Então todos esses judeus voltaram de todos os lugares para onde tinham sido dispersos e vieram à terra de Judá, para junto de Gedalias, em Mispa, e colheram vinho e frutas de verão em grande abundância. Ismael conspira contra Gedalias. Jeremias capítulo 40, verso 13 em diante. Joaná, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que estavam no campo foram até Gedalias em Mispa e lhe disseram: você sabia que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou Ismael, filho de Netanias, para matar você? Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Então Joaná, filho de Careá, disse a Gedalias em segredo em Mispa: irei agora e matarei Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que deixar que ele venha para assassiná-lo, fazendo com que todo o Judá que se reuniu à sua volta seja espalhado e venha a perecer o remanescente de Judá? Mas Gedalias, filho de Aicão, disse a Joaná, filho de Careá: não faça isso, porque isso que você está dizendo a respeito de Ismael é falso. Jeremias capítulo 41, verso em diante. No 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de família real, e um dos capitães do rei, foi até Mispa com 10 homens para se encontrar com Gedalias, filho de Aicão. Enquanto comiam juntos em Mispa, Ismael, filho de Netanias, e os 10 homens que estavam com ele se levantaram e mataram a fio de espada Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Assim mataram aquele que o rei da Babilônia havia nomeado governador da terra. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa e os caldeus, homens de guerra que achavam ali. No dia seguinte, antes que alguém soubesse da morte de Gedalias, vieram alguns homens de Siquém, de Siló e de Samaria. Eram 80 homens com a barba raspada, as roupas rasgadas e com cortes na pele, trazendo consigo ofertas de cereais e incenso para levarem à casa do Senhor. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispa para encontrar-se com ele, chorando enquanto caminhava. Ao encontrá-los, disse-lhes: venham encontrar-se com Gedalias, filho de Aicão. Mas, quando eles chegaram até o meio da cidade, Ismael, filho de Netanias, e os que estavam com ele mataram aqueles homens e jogaram os corpos num poço. Mas houve 10 homens entre eles que disseram a Ismael: não nos mate, porque temos trigo, cevada, azeite e mel escondidos no campo. Por isso ele desistiu e não os matou, como havia feito com os outros. O poço em que Ismael jogou todos os cadáveres dos homens que havia matado, juntamente com o corpo de Gedalias, é o mesmo que o rei Asa
havia cavado na sua defesa contra Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo poço que Ismael, filho de Netanias, encheu de cadáveres. Ismael levou cativo todo o resto do povo que estava em Mispa, isto é, as filhas do rei e todo o povo que havia ficado em Mispa, que Nebuzaradã, o chefe da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão, o governador. Ismael, filho de Netanias, levou-os como prisioneiros e partiu em direção ao território dos filhos de Amon. Joanã livra os cativos. Jeremias, capítulo 41, verso 11 em diante. Quando Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes dos exércitos que estavam com ele ouviram falar de todo o mal que Ismael, filho de Netanias, havia feito, levaram consigo todos os seus homens e foram lutar contra Ismael, filho de Netanias. Acharam-no junto às grandes águas que há em Gibeão. Ora, todo o povo que estava com Ismael se alegrou quando viu Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que vinham com ele. Todo o povo que Ismael havia levado cativo de Mispa virou as costas, voltou e foi para o lado de Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou de Joanã com 8 homens e se foi para o território dos filhos de Amon. Então Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes dos exércitos que estavam com ele reuniram todo o restante do povo, que Ismael, filho de Netanias, havia levado cativo de Mispa. Depois de ter matado Gedalias, filho de Aicão, isto é, reuniram os homens valentes de guerra, as mulheres, os meninos e os eunucos que havia recuperado em Gibeão. Seguiram adiante e pararam em Jeruti-Quimá, que fica perto de Belém, para dali irem ao Egito. Por causa dos caldeus, estavam com medo dos caldeus, porque Ismael, filho de Netanias, tinha matado Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia havia nomeado governador da terra. Jeremias exorta o povo a não ir ao Egito. Jeremias capítulo 42, verso 1 em diante. Então todos os capitães dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Rosaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, se aproximaram e disseram ao profeta Jeremias: apresentamos a você a nossa humilde súplica, para que você ore ao Senhor, seu Deus, por nós e por este remanescente, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como você pode ver com os seus próprios olhos. Ore, pedindo que o Senhor, seu Deus, nos mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. O profeta Jeremias respondeu: eu ouvi o pedido de vocês, vou orar ao Senhor, o Deus de vocês, de acordo com o que vocês pediram. Tudo o que o Senhor lhes disser em resposta, eu o declararei a vocês, sem ocultar nada. Então eles disseram a Jeremias: que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos conforme toda a palavra que o Senhor, seu Deus, nos disser por meio de você, seja ela boa ou má, obedeceremos à voz do Senhor, nosso Deus, a quem pedimos que você ore por nós, para que tudo corra bem conosco, a obedecermos à voz do Senhor, nosso Deus. Depois de 10 dias, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Então ele chamou Joanã, filho de Careá, todos os capitães dos exércitos que estavam com ele, e todo o povo, desde o menor até o maior, e lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar a súplica de vocês. Se vocês permanecerem nesta terra, então os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei, porque estou triste pelo mal que lhes fiz. Não tenham medo do rei da Babilônia, de quem agora vocês estão com medo. Não tenham medo dele, diz o Senhor, porque eu estou com vocês, para os salvar e livrar das mãos dele. Terei misericórdia de vocês, para que ele tenha misericórdia de vocês e os faça voltar a esta terra.
Mas, se vocês disserem, não ficaremos nesta terra, se desobedecerem à voz do Senhor, seu Deus, e disserem, não, preferimos ir à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem passaremos fome, e ali vamos morar. Nesse caso, ouça a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, se tiverem um firme propósito de entrar no Egito para morar, então a guerra da qual vocês têm medo os alcançará, e a fome que vocês receiam irá no encalço de vocês até o Egito, onde vocês morrerão. Assim será com todos os que tiverem o propósito de entrar no Egito para morar. Morrerão a espada de fome e de peste. Não haverá um só que sobreviva ao escape do mal que trarei sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, assim como se derramou a minha ira e o meu furor sobre os moradores de Jerusalém, o meu furor se derramará sobre vocês. Quando entrarem no Egito, vocês serão objeto de maldição, de horror, de zombaria e de deboche, e nunca mais verão este lugar. O Senhor disse a vocês, que são o remanescente de Judá, não vão para o Egito. Estejam certos de que hoje eu faço esta advertência. Vocês estão se enganando à custa da própria vida, porque me enviaram ao Senhor, seu Deus, dizendo, ore por nós ao Senhor, nosso Deus. Depois conte-nos tudo o que o Senhor, nosso Deus, disser, e nós faremos. Mas agora que eu lhes contei tudo isto, vocês não deram ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, não fazendo nada do que Ele me mandou dizer. Agora, pois, estejam certos de que morrerão a espada de fome e de peste no mesmo lugar aonde desejaram ir para morar. E assim terminamos mais esse capítulo do livro de Jeremias. E assim oremos. Querido Deus, querido Pai, graças te dou porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Tem durado sempre na nossa vida. Tem sido feito, tem sido revelado para nós. Nós respiramos e suspiramos graças a Você. Querido Deus, seja hoje comigo, principalmente. Seja hoje com quem me ouve, principalmente. Pois sei que todos nós traçamos planos, mas a resolução ou os efeitos deles dependerá da nossa vontade, do nosso motivo. Que o Senhor nos faça lembrar sempre os nossos motivos que nos faz acordar, o motivo que nos faz levantar. Pai, eu peço do fundo do meu coração, seja comigo nessa jornada que eu vou trilhar ainda hoje, que começou ontem e vai trilhar durante esses dias. Pai, abençoa esses dias. Eu não farei por mim, mas farei para desintoxicação de mim. Querido Deus, seja conosco nessa noite. Abençoa a nossa noite debaixo das suas mãos, de sua graça, para que tenhamos uma noite de paz e uma noite de sono tranquila. E que nos acordamos renovados, na esperança, com fé, que tudo irá bem do nosso lado, com a ajuda do Senhor. Pai, assim orei confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.